Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá, começando mais uma aula. Hoje darei continuidade, ao que eu venho falando sobre questões de alfabetização. Então, bora lá participar da nossa aula. Bom, para quem me conhece, sabe que eu sou a Crislaine Moreto, sou psicopedagoga, sou especialista em neuroeducação e desenvolvo um trabalho com mães. Então essas aulas que eu faço são aulas 100% online, orientação para pais, ou seja, numa linguagem para pais. Porque o que eu acredito, o que eu venho estudando há muito tempo, é que as crianças, que a família podem ajudar muito no desenvolvimento das crianças. E é sobre isso que eu venho falando, vou falar hoje, questões de alfabetização e como você, mãe, você, pai, pode ajudar seu filho na alfabetização. Então, bora lá. As aulas ficam por mais ou menos 5 dias no meu canal do YouTube, então vai lá, dá um like, compartilha, manda para alguém que você conhece, para alguma amiga, alguma prima, alguma vizinha que tem um filho com dificuldade de aprendizagem. E para você que quer continuar me acompanhando, que quer receber meus e-mails, vai lá no crislainemoreto.com.br/aula-aprendizagem e faz o seu cadastro. Bom, gente, 79 aulas, pois é, mais de 90 horas de conteúdo. Conteúdo para transformar você e seu filho. Veja as aulas, vai lá, aplique no seu dia a dia tudo que eu tenho falado e eu garanto para você, que você vai ver a diferença no seu filho. Vai ter resultado. E algo que eu digo em todas as aulas e que eu torno a repetir, foque nos pontos positivos do seu filho. Observe, analise quais são as habilidades dele. Valorize essas habilidades e a partir delas, comece a trabalhar as dificuldades. Pode ter certeza que vai ter resultado. E lembrando que amanhã você vai desejar ter começado hoje. Quanto antes, melhor. Questões de aprendizagem nós não podemos deixar para depois, não. E assim, são questões que geralmente vai se prorrogando, vai virando aquela bola de neve. Então, o quanto antes trabalhar, melhor. Então, não deixa para amanhã, não. Você recebeu hoje essa informação, já começa a trabalhar com seu filho, sabe? Começa a ajudar ele, porque o quanto antes você começar, antes você vai ter resultado. Então, bora lá. Live 79. Como os pais podem ajudar no processo de alfabetização? Mas como, Cris? Os pais? Eu posso ajudar meu filho? Mas eu nem sou professora, não tenho formação de professor. Pois é, mas eu sei, minha aula aqui é feita para pais, eu sei que você, mãe, não tem formação de professor, mas mesmo assim é possível você ajudar seu filho. Sabe, toda criança precisa ir para a escola? Toda criança precisa ir para a escola? Claro que precisa. É necessário? Sim, com certeza. Mas eu não estou falando para você, mãe, fazer o trabalho do professor. Não. Você vai auxiliar, você vai fazer um trabalho de estimulação em casa. Pois é possível sim. Com isso, professora trabalhando na escola, você trabalhando com seu filho em casa, com certeza os resultados vão ser muito mais rápidos. Então, bora lá começar a nossa aula, hein? Pega papel, caneta e vamos anotar aqui. Bom, o processo de alfabetização. Os pais são essenciais nesse processo. É importante preparar. Então, é importante preparar a criança, os pais precisam se preparar para poder ajudar. E assim, antes de entrar no assunto, eu queria dar algumas dicas. Sabe, algo que é muito importante no processo de alfabetização a criança entrou no primeiro ano, fez a matrícula no primeiro ano, é importante, vai lá, faz uma audiometria, verifica se a audição da criança está tudo ok, vai lá no oftalmologista, faz um exame, verifique se a visão está tudo ok. Por quê? Porque a criança precisa estar com os olhos ok, precisa estar com a audição ok, porque no processo de alfabetização isso é muito importante.
Então eu aconselho todas as mães, vai lá, faz o exame, marque o médico, marque um pediatra, solicite os exames e para que para verificar se está tudo ok na saúde da criança. E outra questão também que eu sempre falo para as mães, fazer um hemograma, né? Fazer um exame para verificar se essa criança não tem anemia, né? Para verificar como está, por quê? Porque isso influencia também no aprendizado. E assim, o processo de alfabetização não é fácil, é um processo que é difícil, exige muito da criança, não é simples assim, ele não é natural, ele não acontece naturalmente, é preciso trabalhar, é preciso de estímulo e alguns fatores podem influenciar, pode atrapalhar a criança. Então é importante já deixar a criança preparada, fazer já audiometria, exame de visão, o hemograma, ver se está tudo ok, já preparar a criança para começar com tudo esse processo. É possível dividir esse processo, né? E eu compilei tudo o que eu aprendi e utilizei ao longo, né, de uma década de experiências na área da educação e da psicopedagogia clínica. Eu estou há 20 anos na área da educação, né? Atuei já em escola como coordenadora, já atuei na coordenação de escola, já atuei como professor em sala de aula e hoje, né, há 9 anos, eu estou apenas atuando como psicopedagoga clínica, então com isso vivenciei na área da escola, né, escolar, e hoje estou apenas em clínica, então atendendo apenas as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, né? E eu recebo muitas crianças com dificuldades no processo de alfabetização. Então é algo que é importante, estar trabalhando, eu sempre oriento os pais de como trabalhar, como os pais podem ajudar seus filhos para estimular para que esse processo, né, possa acontecer mais tranquilamente. E assim, muitas vezes a criança começa o processo de alfabetização. Até eu coloquei aqui alfabetizar e realfabetizar. Muitas vezes a criança começa o primeiro ano, né? Ela vai para o segundo, muitas vezes ela não conseguiu aprender muita coisa e assim vai se arrastando. Muitas vezes a escola trabalha por ciclo, não retém a criança e muitas vezes acaba que a criança chega lá no 5º ano, no último ano do ensino fundamental 1 e essa criança ainda não está alfabetizada. Essa criança ainda não está pronta para ir para o 6º ano. Por quê? Porque ela ainda não domina a leitura escrita, né? A leitura dela ainda não está 100%, ainda é aquela leitura meia silabada, mais pausada, muitas vezes ela tem muita troca, muitos erros de português. Então essa criança não está totalmente alfabetizada. Crise, daí o que eu faço? Pois é, quando esse processo não aconteceu, quando ele chegou, passou por ele e ele não conseguiu ter eficácia, o que acontece? Tem que fazer um processo de realfabetização, ou seja, começar de novo esse processo, né? Trabalhar de novo porque alguma lacuna ficou e é preciso preencher. Então, para isso eu começo de novo esse processo, trabalho ele com mais eficácia para que ele tenha resultado. Então, é algo que é importante, né? Estar atentos, né? Então, pai, observe seu filho. Seu filho tem dificuldade, já tá com 9, 8, 9, 10, 11, 12 anos e não está alfabetizado ainda, não tem uma leitura fluente, a escrita dele apresenta dificuldades na escrita, no registro. Então, é importante, né? Muitos erros. Então, é importante um processo de realfabetização, né? É importante realfabetizar essa criança, então suprir todas as lacunas que ficaram, fazer a criança passar por esse processo novamente. E assim, eu tenho um curso de alfabetização e eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes desse curso, né? Como eu falei, eu compilei esse curso, então a alfabetização é um processo. E no caso, ele é dividido por partes, então por fases. Cada fase da criança, o processo em si de alfabetização começa lá na educação infantil, né? Então começa lá quando a criança é pequenininha, né? Porém, é um processo. Então, para cada fase você vai trabalhar de uma maneira com a criança. E ela precisa passar por essas fases, né? Agora, o momento em que a criança está madura, preparada para realmente trabalhar, começar mesmo na íntegra,
o processo de alfabetização, que seria a alfabetização em si, que seria o escrever, o ler, trabalhar já mesmo com as letras, com sílabas, é lá no primeiro ano, né? Mas antes disso, muita coisa tem que ser feita lá na educação infantil para que essa criança esteja pronta para chegar lá no primeiro ano. Ela vai ter uma idade, né, suficiente, ela vai estar madura na idade, psicologicamente. Então, a criança que é para ela estar preparada. O corpinho também está preparado para isso. Então é importante que essa criança esteja pronta lá no primeiro ano, com 6 anos. Para isso, ela tem que ser preparada antes lá na educação infantil, né? E esse processo começa como, Cris? Começa na linguagem. O desenvolvimento da linguagem é muito importante e influencia muito no processo de alfabetização. A linguagem ela está presente desde muito cedo na vida das crianças. Ou seja, algo que é muito importante é verificar com quantos anos seu filho começou a falar, como é a linguagem dele. Cris, meu filho tem muitas trocas. Pois é, se ele tem muitas trocas, quantos anos ele tem? Porque assim, é normal a criança ter algumas trocas? É normal, mas isso vai passando com os anos. Uma criança com 5 anos já deve falar perfeitamente. E ela deve falar perfeitamente, né? De acordo com a idade, com 5 anos ela já está falando perfeitamente, já não tem mais trocas. E porque quando ela começa lá com 6 anos no primeiro ano, ela já tem que estar falando corretamente, porque esses erros, essas trocas, isso vai influenciar depois na alfabetização, na leitura e na escrita. Então é importante, caso seu filho tenha muitas trocas, muita dificuldade na fala, é importante procurar um fonoaudiólogo. Então, porque com 6 anos ele tem que estar prontinho, preparado, né, para o processo, para a alfabetização mesmo na íntegra. E outra questão, vamos lá agora. Consciência fonológica, isso é muito importante, né? Na consciência fonológica, trabalhamos a capacidade de reconhecer os sons individuais que compõem as palavras. E podemos começar a trabalhar com esses sons com as crianças desde pequena, de forma lúdica, divertida, com músicas, parlendas, trava-línguas. Então, música para criança é muito importante trabalhar com músicas. E com música a gente trabalha quando? Desde pequenininho. Sabe aquelas músicas da Galinha Pintadinha, Patati Patatá? Tem muita musiquinha aí legal e que é importante para criança. Essa e muitas outras, que você já começa a trabalhar com a criança desde pequeno. Então, seu filho é pequeno, em casa, coloca esse tipo de música, começa a cantar junto com ele, coloca ele para cantar as músicas também. Então, isso é algo que ajuda muito e é necessário. A criança precisa desenvolver a consciência fonológica para lá na frente, né, ela conseguir ser alfabetizada. Então, isso já começa desde pequenininho. Musiquinha é algo que está presente na vida das nossas crianças, né? Tanto vídeo que eles assistem aí no YouTube. Então, vamos observar e colocar, né, esses vídeos que são importantes para eles. Bom, outra questão também que é importante trabalhar com a criança é a familiaridade com textos impressos. É o momento em que trabalhamos com a criança para que ela comece a perceber a importância da escrita e da leitura. É o momento em que podemos desenvolver na criança aquele amor pelos livros, pela leitura. Ou seja, a criança, quando ela vive em uma casa que tem vários livros, que ela vê os pais com livro, vê o irmão com livro, essa criança, para ela vai ser natural aquilo, ela vai querer um livro também. Então, por que não? Tem alguns livrinhos de criança pequena que são mais resistentes, mais durinhos, né? Compra para o seu filho. Sabe, começa a fazer leituras diárias com ele. Olha, senta aqui, vou contar uma historinha para você. Então isso acaba sendo natural para a criança e ela começa a criar essa paixão, esse amor pelo livro, né, pela leitura. Começa a perceber que tem algo escrito ali, que existe alguma informação que os pais passam para ela que está ali. Então, e quando ela for grande, para ela aquilo vai ser natural. Então, para ela aquilo vai fazer parte da vida dela.
ela vai começar a gostar, vai querer logo já ter os livros dela, do tema que ela gosta. Então isso é legal, é importante. Leva seu filho, mesmo pequenininho, numa livraria, deixa ele escolher um livro do interesse dele. E pode ter certeza que ele vai gostar, vai pegar aquele livro, vai querer ler. No começo, quando a criança ainda é pequena, ela não sabe ler. Porém, as primeiras tentativas de leitura são a partir das figuras. Então a criança ela vai pegar o livro, pede para ela contar a história. Ah, mas eu não sei ler. Não, mas o que você está vendo aqui? Sabe? Então estimula a criança a contar a história a partir das imagens que ela está vendo no livro. Isso é uma atividade que estimula bastante, né, a criança. Então pede para ela contar o livro a partir das figuras. Pode ter certeza que eles vão ficar todos satisfeitos. Nossa, eu consegui contar uma história. Para eles vai ser o máximo. E é uma maneira de estimular. Bom, e com isso, né, a criança vivenciando com livros, com textos, ela vai começar a compreender, né, e diferenciar as letras de outros símbolos. Ela vai começar a perceber que o que é número, com o passar do tempo, o que é número, o que é letra. Então isso para ela vai se tornar muito próximo da realidade dela. Trabalhar também a questão de, para a criança, a direção da leitura e da escrita, que começa a mostrar para a criança, sempre que começa, quando você está lendo o livro, já vai lendo e passando o dedo, pega o dedinho da criança e vai passando, você vai lendo e vai passando o dedinho. Ela vai perceber que a leitura começa da esquerda para a direita, né? Que é uma linha, passa para debaixo, então ela vai começando a traçar essa questão, esse sistema de leitura, e que isso vai fixar para ela depois. E também se reconhece partes de um livro, né? Tá mostrando para, olha aqui a capa, olha só que legal o livro, tem uma história muito legal aqui. Então começa a trazer isso para próximo da criança. A metalinguagem, pois é o pensar sobre a linguagem, o momento em que trabalhamos com a criança, a importância da compreensão da leitura e da escrita. Então isso, quando a criança já está maior, nós mostramos para ela que é importante ela compreender que tem algo escrito ali, né? E quando ela é pequena, como que eu começo a trabalhar essa questão da metalinguagem? A criança pode fazer um livro contando a história de um livro, ou seja, olha, eu vou contar para você a história dos 3 porquinhos. Você vai e conta a história para a criança e tal. E agora você vai reproduzir esse livro. Faz o livro para mim. A criança vai, começa, olha, nem que ela olhe no começo no livro, mas ela vai contar, a partir daquela história que ela leu, que ela escutou, ela vai contar a história dela. Então, com isso, você vai trabalhar coordenação motora, porque ela vai ter que fazer os desenhos, né? Vai trabalhar a criatividade da criança e ela vai compreender que existe um significado naquela história, que existe um significado que é importante registrar, que existe o registro, né? Então, que por isso que nós escrevemos, para registrar o que nós falamos. Então, isso vai começando a ser internalizado na criança. E a criança também pode fazer uma outra atividade, a criança fazer um autorretrato. Olha, fazer uma leitura dela mesma. Se olha no espelho, faz o seu desenho, como que você é? Como que é seu cabelo, os seus olhos, como que é a sua boca, sabe? Então a criança vai desenvolvendo. Ou até mesmo fotografar uma foto. Vamos fazer uma foto todo mundo? Uma selfie, sabe? Então começa para ela começar a compreender o que está ao redor dela. Bom, próxima fase aqui, consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a compreensão de que as palavras da linguagem falada podem ser divididas em fonemas. Pois é, a criança que não consegue ouvir e manipular os fonemas das palavras terão dificuldade em aprender a relacioná-las, né, com as letras, quando iniciarem o aprendizado da leitura escrita. Desenvolvemos, né, no caso, a percepção da criança. A habilidade de identificar e manipular os sons individuais, onde a criança começa a compreender que cada letrinha tem um som, cada letrinha tem um barulhinho, e que quando eu começo a juntar esses sons, eu vou conseguir chegar numa sílaba, e depois, juntando mais sons, eu consigo uma palavra.
Então ela vai começar a compreender que cada letrinha tem uma importância e a partir daquele todo eu vou ter uma frase, eu vou conseguir compreender o que está ali registrado. Então, começar a trabalhar com a criança os sons das letras. E lá no curso eu mostro o som de cada letra, atividades de como está trabalhando isso. Então é algo que é bem interessante, né, para trabalhar com a criança. E que refere-se, né, ao conhecimento de um fonema e a capacidade do indivíduo de detectar, misturar e segmentar e manipular sons isolados em palavras. Eu recebo muitas crianças, meu filho não está conseguindo ler, meu filho tem dificuldade de juntar. As mães falam bem assim, em juntar as sílabas. Pois é, mas para isso a criança precisa compreender os sons, né, e começar a fazer aquela conexão entre os sons, juntar, para que possa para que ela consiga ler a palavrinha. Bom, tem outra questão aqui, o princípio alfabético. Nesse módulo do curso, nós aplicamos na criança o conhecimento do nome da letra, a grafia, o traçado, né? Que a letra tem o som da letra, o material visual e brincando, né? Conhecemos também as letras do alfabeto, as vogais, consoantes, compreensão em que a criança, né? Compreensão de que a escrita alfabética de todas as palavras são representadas. Então é onde eu vou já começar nessa parte aqui, eu já entro mesmo na alfabetização. Então até anteriormente era um preparo, agora já é a alfabetização mesmo na íntegra, onde a criança já começa a manipular as letras, trabalhar os sons. Já é a questão da alfabetização mesmo. E trouxe aqui para vocês uma curiosidade. Uma foto aqui de mãozinhas de criança, sabe? Mãos de uma criança pré-escolar. Então essa daqui é a mão de uma criança pré-escolar. Aqui está deste lado, um lado esquerdo. E aqui está do lado direito, né? É uma criança com 7 anos. É demonstração, né? E depois, então a mão da criança ela é assim. Depois, com 7 anos, ela tá assim. Olha só a diferença dos dedos da criança. E depois ela continua desenvolvendo, né? Mas olha só a diferença das mãos. E vocês sabiam que a letra cursiva exige mais da criança, né? Ela é mais complexa para a criança. Então, por isso, muitas pessoas acabam passando letra cursiva para a criança lá na educação infantil. Só que olha só, a criança ainda não está preparada. A mãozinha dela, olha aqui como que é. Então é importante, sabe, tudo tem seu tempo. Na educação infantil ela tem outras questões a serem feitas, a serem desenvolvidas, para que depois ela comece a ser alfabetizada. No meu método, como eu faço? Existe aqui, ó, essa aqui é a letra bastão ou caixa alta e aqui é a letra cursiva, né? Para a criança escrever e a leitura da letra caixa alta ou bastão, ela é mais fácil. Então, e aqui a letra cursiva, ela é mais complexa, exige mais da criança. Então, o que eu faço? Eu, no meu curso, o meu método que eu utilizo para trabalhar com as crianças, primeiro eu trabalho só as letras em caixa alta ou bastão. Depois que a criança já está lendo, depois que a criança está escrevendo, eu passo para a letra cursiva, né? Então, no início eu começo com a letra caixa alta e depois eu faço a transferência de letra. Então, com isso, porque assim, a criança ela já vai começar a fazer, ela já vai se animar, porque ela está conseguindo, por conta da letra, o traçado da letra cursiva ser mais fácil. Perdão, já troquei aqui, da letra caixa alta ser mais fácil. Então, eu começo com ela, daí a criança começa a se motivar, nossa, eu tô conseguindo, eu tô indo. E depois a gente faz a transferência, então, para trabalhar também a questão da motivação da criança. E assim, eu vejo pessoas, muitas vezes crianças de 4 anos, 5 anos e exigindo dela a letra cursiva, sendo que existem tantas questões a serem trabalhadas nessa idade, né? Então, é algo que eu coloco para vocês pensarem. Outra questão também que é trabalhado
né, nesse processo de alfabetização é a decodificação. A leitura e a escrita é a tradução de um código. Aqui nós vamos fazer a criança adquirir a compreensão desse código. Ela precisa compreender o código. Já trabalhando na criança o conceito da necessidade de interpretar a leitura e a escrita. Então, vai mostrar para ela que é como se fosse um código e que ela vai interpretar, ela vai começar a compreender o processo de união de várias sílabas, formando palavras que apresentam um significado. Quando a criança começa a ler, mais ainda não entende o que leu. Quando a criança começa a ler, mas ainda não entende o que leu, ela ainda não tem a questão da decodificação. Muitas vezes ela lê, mas não entende. Por quê? Porque a criança muitas vezes ela lê pausadamente e ela tem dificuldade em decodificar esses sons, esse significado. E daí ela não vai compreender. Ela vai ler ba, lá. Ela não vai, vai começar a ler. Na hora que ela lê a segunda sílaba, ela já não lembra mais da primeira. Então, ela não consegue fazer essa união, essa junção, né, das sílabas para formar a palavra. Então, é algo que é importante trabalhar. Existem várias atividades que a gente trabalha para desenvolver essa decodificação. E a fluência. Ter fluência na leitura é ler bem, com entonação, respeitando a pontuação e interpretando. Pois uma criança é verdadeiramente alfabetizada quando ela lê com fluência e com compreensão. Com as atividades direcionadas é possível conseguir desenvolver essa habilidade. Ou seja, muitas crianças apresentam dificuldade na interpretação. Muitas vezes eu recebo na clínica crianças lá do 7º, 8º ano com dificuldade de interpretação. Mas por quê? Porque a criança não tem fluência na leitura. Então ela acaba lendo sem compreender o que ela está lendo. Ela não compreende o que lê, ela não consegue interpretar. Porque não respeita a pontuação, né? Tem dificuldade dessa compreensão. Então a fluência é necessário trabalhar com a criança. E como que a criança vai aprender a ter fluência? Lendo, né? Então estimulando ela com muita leitura, corrigindo essas questões de pontuação. Então existem várias atividades que é trabalhado com a criança para que ela possa desenvolver essa habilidade. É preciso que a criança já tenha domínio dos códigos, conquistando a base alfabética do sistema da escrita, controle sobre significados e compreensão necessária sobre o texto. Vocabulário. A ampliação do vocabulário é importante para que a criança, né, ou adolescente consiga se expressar melhor e com facilidade. Auxilia na produção de textos, o vocabulário rico é alimentado com muita leitura, com estímulo e criatividade e curiosidade. Ou seja, uma criança precisa ler muito para que ela possa ter um vocabulário amplo. E em casa, nós podemos como? É claro, estimular a criança com leitura, mas também ampliando o nosso vocabulário. Sabe, começar a falar corretamente, sempre trazer algumas palavrinhas novas, para que a criança comece a vivenciar com novas palavras e com isso vai ampliando aquele leque dela, né, de vocabulário, de palavras. E para isso facilita muito a criança quando ela vai escrever. Quando ela vai produzir um texto. Uma criança que tem um vocabulário rico, que tem muitas palavras em seu vocabulário, um vocabulário amplo, é uma criança que vai ter mais facilidade em se expressar oralmente, falar em público, ela vai ter mais facilidade em se expressar, porque ela vai encontrar mais palavras. E na hora do registro também, na hora de escrever também, ela vai ter mais facilidade para produzir histórias, redações. E assim, a questão de ampliar, você já em algum momento da sua vida, você já passou por um momento onde você não encontra palavras, né, para se expressar? Muitas vezes você não encontra palavras para falar algo que você gostaria de falar? Eu acredito que você já passou por isso, né, mãe? Então, isso muitas vezes quando falta palavras, você sente necessidade de palavras, é porque o seu vocabulário precisa ser ampliado, né? Então, quando você tem um vocabulário amplo, você tem mais palavras para utilizar em diversos momentos, então isso vai facilitar a comunicação. E como que eu trabalho isso? Com muita leitura.
Assim, a leitura é essencial, né, para aumentar o vocabulário. Então, fica uma dica aí, ó, você ampliando o seu vocabulário, né, pode ampliar o do seu filho também e estimular ele com leitura para que ele possa também ampliar o dele. Então, leitura, dicionário próprio, inserir palavras diferentes na conversa diariamente, né? Como eu falei. Dicionário próprio. Mas o que é isso, Cris? Bom, dicionário próprio é quando você fala para a criança, olha, tem uma palavrinha nova, vamos fazer um dicionário? Vai lá, pega um caderninho só para isso. A criança vai e escreve a palavrinha e a compreensão que ela tem daquela palavra, o significado da palavra. Então, cada palavrinha nova, ela vai lá e escreve, né? Para que ela possa ver, nossa, olha quantas palavras novas tem no meu vocabulário. Então, fica uma dica para que a criança possa estar ampliando o vocabulário. Bom, eu mostrei aqui para vocês um pouquinho dos módulos que eu tenho no meu curso Seu Filho Alfabetizado, né? Ele é um programa de alfabetização, um curso. Dentro desse curso tem orientações e atividades direcionadas para pais. Então é um curso que eu fiz assim com muito carinho, numa linguagem para pais, onde você que é pai, você que é mãe, vai sentar, vai conseguir compreender, né? Eu tenho os vídeos onde eu explico e daí tem as atividades que você vai aplicar. Então são atividades que vai estimular essa criança a desenvolver essas questões de alfabetização. Então você, com os instrumentos necessários, você consegue trabalhar essas questões com o seu filho. Então é algo que foi realmente preparado para pais e tem resultado. Então eu consegui fazer, né, essa adaptação do material utilizado por mim, o material já que foi todo estruturado para que você consiga trabalhar e ter resultado com o seu filho. Imagina você conseguindo trabalhar com o seu filho, tendo material, tendo as orientações necessárias, né? Ter os instrumentos em mãos que vai ter resultado. Pois é. Se você quiser saber mais, entra lá no site, né? Lá tem todas as informações. Então é lá no seufilhoalfabetizado.com.br. Ou nos comentários aqui embaixo. Deixe um comentário, faça alguma pergunta caso você tenha alguma dúvida da aula, dúvida sobre o curso de alfabetização. Deixe um comentário aqui embaixo que eu vou responder. Ok? Então, espero vocês numa próxima aula e lembre-se que você pode ajudar o seu filho. E olha, outro recadinho aqui, ó. Toda criança pode aprender no seu tempo, no seu ritmo, mas toda criança é capaz de aprender. Toda criança é capaz de aprender. Então, bora começar a trabalhar com seu filho porque ele é capaz de aprender, ele é capaz de desenvolver também. Uma boa noite, um bom descanso.